É que assim, gente, vocês não têm ideia. A Sally me mandou uma pauta aqui, mas tem tanta coisa na pauta e nós não seguimos ordem nenhuma. Lembrei o que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Que às vezes uma pessoa que esteja ouvindo a gente, que não tem essa base, né? De psicologia evolucionista, de psicologia social, de psicologia como um todo, ela pode achar que a gente está colocando como a força física, a força muscular se equivale à dominação e à liderança, e não Não. necessariamente, tá? Não é isso que a gente está dizendo. Tanto é que você vai ver, por exemplo, líderes de gangues, ou sei lá, Yakuza, isso aí sou eu que estou dando esse exemplo, não está no livro, mas muitas vezes é um senhor idoso, um senhor mais velho. Então, assim, domínio físico, né, um cara pegar uma mulher, não quer dizer que seja a única forma de domínio, muito pelo contrário, né? Geralmente não é o cara musculosão grandão que vai ser o líder. A gente está trazendo alguns exemplos para ilustrar todas essas dinâmicas intergênero, intersexuais e tal, mas cuidado para não confundirem isso, né? Tem uma diferença que assim, né? Em termos do homem para a mulher, o aspecto físico ele conta em termos de agressão, porque Claro, torna mais propício. Sim. Agora, quando nós falamos de coalizão de grupo, aí não é necessariamente mais forte, mas é aquele que consegue ter a maior capacidade de persuasão do grupo. Exatamente. Que é justamente o que ele conta no caso do Luigi, do macho lá. O Luigi era um macho muito forte, o Hieron era um macho muito velho, ele não tinha força, mas ele se liga com outro macho que é forte o suficiente. Então, a política, o aspecto político deles é muito importante. Exatamente. Inclusive, quem descobriu isso foi a própria Jane Goodall, que é uma das maiores primatólogas de todos os primatólogos, né? Não só por ser mulher, porque foi ela a primeira pessoa a perceber que os primatas, os chimpanzés na natureza, eles faziam complôs para poder abater outros machos. E ela relutou em falar e divulgar isso durante muito tempo, porque ela achava que aquilo era influência dos seres humanos por ela estar lá. Até ela perceber que esse era um aspecto político dos próprios chimpanzés. Eles fazem complôs entre eles para poder desbancar um macho da hierarquia. Então, assim, em termos de grupo, é o que a Sally falou, tipo, o cara da Yakuza lá é o velhinho. Esse velhinho, ele teve todo um histórico, mas ele é muito influente no grupo Tem uma dele. capacidade argumentativa, uma capacidade persuasiva, tem uma série de habilidades que transcendem o físico, né? Assim, habilidades psicológicas, inteligência, até criatividade, até humor, até tudo isso são ferramentas de convencimento para criar aliados, para fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, né? Você ser Eu acho que tem uma outra coisa legal aí, que nós falamos de hierarquia, né? E usamos o termo alfa, e o próprio Franz de Waal, ele fala assim, esse termo, a ideia de alfa como o topo da hierarquia, se popularizou com um livro dele chamado Chimpanzees Politics. Só que o alfa é só o cara que está lá em cima na hierarquia. Isso não quer dizer que o cara é um tirano. Até porque Exatamente, se o cara fosse um tirano, todos os outros chimpanzés se reuniriam contra ele. O cara que está no topo, né? o macho que está no topo, ele é o capaz de manter a coalizão do grupo. Então ele consegue manter o grupo coeso, de evitar que o grupo se desmantele porque está tendo conflitos. Ele é o macho que consegue identificar... Consolar também, que tem capacidade de consolar. Mas também de dividir os recursos. Quando tem a caça, ele divide essa caça entre todos eles. Exato. Então, na maior parte das vezes, o macho alfa é o cara que os outros aceitam que ele esteja no topo. Ele usa até esse termo do livro. Né? Ele usa esse termo no próprio livro, assim, os outros chimpanzés permitem que esse macho esteja lá no topo. Sim. Porque se todos os outros chimpanzés se juntassem, ele não ficaria no topo. Exato. Então o cara não pode ser um tirano. Parte de uma ideia, uma pessoa que acha que toda liderança necessariamente é de um tirano impondo a sua vontade, parte de uma ideia que a liderança é algo somente imposto, opressivo, né? Top-down. Mas a liderança ela emerge também a partir, por exemplo, você joga 10 pessoas numa ilha deserta. E aí tá todo mundo lá, caiu um avião, tá todo mundo na ilha deserta. Alguém vai naturalmente assumindo a liderança por ter habilidades psicológicas, né? Exato. Não tem é só top-down, é bottom-up também, né?
diferenças de espécies, no caso dos chimpanzés, é uma hierarquia vertical, é bem básica, assim, né? Sim. Um abaixo do outro sempre, mas existem outras espécies que têm outras formas de hierarquia, né? Eu lembro na época que eu trabalhei com cães, isso há mais de 10 anos já, que discutia-se sobre a hierarquia dos cães ser uma hierarquia circular, porque os cães são animais que cooperam, tanto que nós vemos que vários animais, vários cães de rua, eles se juntam para ficar andar juntos, porque a probabilidade de sobrevivência deles acaba aumentando, e não é como se um necessariamente mandasse no outro, eles têm uma hierarquia um pouco mais circular, onde todos acabam cooperando na liderança em algum grau. Então depende um pouco das espécies, no caso dos chimpanzés é uma liderança de cima para baixo, é mais estreita assim, né, vertical, mas aí depende da espécie mesmo, né. Só que é legal isso, porque as pessoas têm essa ideia assim, o macho alfa, e usar a camiseta escrito alfa, e aí postar na internet fotos do lobo alfa. E o legal do lobo alfa é que o cara que desenvolveu a teoria do alfa da matilha, ele mesmo desbancou a própria teoria 30 anos depois, mas não popularizou, né? Então, assim, tem uma série de equívocos que é a forma como as pessoas acabam pegando as coisas e divulgando na internet. Mas quando nós olhamos o estudo da pessoa que viu aquilo, não era exatamente daquilo que as pessoas estão falando por aí, né? Exatamente. E como eu falei no começo, né, alguns temas suscitam mais os ânimos acalorados, né? O próprio Deval, eu acho que você falou sobre quando ele foi trabalhar. Ele fala de 3 grandes mudanças na vida dele. Primeiro, quando ele deixou de ser estudante para se tornar cientista mesmo. Segundo, quando ele se mudou da Holanda para os Estados Unidos. E ele era francesa, então já tinha o conflito da Holanda com a França e depois os dois Estados Unidos. Casou com uma francesa. E terceiro, quando ele saiu do departamento de primatologia para ser professor no departamento de psicologia. Eu achei muito interessante isso. Porque aí ele falou justamente isso. Ao estudar outros primatas, eu estou ali convivendo com eles, fazendo anotações, observando, vendo, né, em locus, assim, o comportamento deles. Mas os seres humanos têm uma coisa chamada desejabilidade social. Eu não vou querer mostrar o meu lado, sei lá, se eu estiver com inveja de alguém que alcançou uma coisa que eu queria, que eu não consegui, né? Ou se você estiver, sei lá, achando muito gata a namorada do teu amigo, alguma coisa assim, você vai ter uma série de freios sociais, né? Não é desejável esse comportamento. Então, aquilo que o ser humano mostra de si, muitos dos estudos de psicologia são por autorrelato. Exato, e isso é um problema que ele fala, porque quando ele estuda os outros primatas, eles ficam ali observando o comportamento e tentando entender a função. Quando pega os estudos de psicologia, é tipo um questionário, uma entrevista, mas o comportamento verbal, ele é diferente do comportamento que a pessoa tem nas condições. Você não vai dizer, eu tô com inveja daquela garota porque ela conquistou tal coisa que eu queria, mas eu não consegui, eu estudei pra cacete, ela estudou menos do que eu, mas... Você não vai dizer isso, né? Sempre vem uma série de filtros, né? Pra você falar. Por mais que a pessoa seja sincera, eu até gravei um reel sobre sinceridade ontem de madrugada. A sinceridade é uma grande virtude, é uma coisa maravilhosa, e algumas pessoas são mais sinceras do que outras. Mas mesmo assim, estudar humano é muito mais difícil, né? Você quer passar alguma imagem, até por causa da nossa complexidade psicológica. Uma das formas que nós vemos isso é com os estudos em anonimato. Quando o estudo é anônimo, os resultados dão diferentes. Acho que é no Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, ele mostra, por exemplo, assim, o nível de traição. Eles perguntam para as moças da universidade lá quantas vezes elas já traíram e tal. Elas dizem que são poucas e os homens dizem lá, tipo, quase 60% dos homens já traíram. E o das mulheres dá, tipo... 20%, um pouco menos que isso. Mas aí quando eles fazem o estudo anônimo, o das mulheres também dá 50%, 60%. Interessante. Então, assim, quando o estudo é anônimo, as pessoas acabam fazendo as coisas. É por isso que tanto a Billion Wicked Thoughts, né, esse livro aqui que a Sally tinha me recomendado, que eles pegam dados da internet. Tipo, na internet a pessoa faz o quê? Ninguém tá vendo, eu faço o que eu quiser. De ninguém, hoje eu tô lendo o Dataclisma, que é o livro do cara que criou o OkCupid. E o cara, ele faz a mesma coisa. Cara, eles pegam os dados da internet, é o que a pessoa tá fazendo sozinha em casa. O que as pessoas procuram nesse site de relacionamento? Quando um homem branco fala com uma mulher negra, o que ele fala?
quando um homem negro fala com uma mulher branca ou com uma mulher negra, o que, que ele fala? Tem alguma coisa de racismo nessas conversas dele? Então ele vai investigando esses dados, porque afinal, é primeiro que era na plataforma dele e ele tem acesso a tudo isso. É muito interessante isso, né? Porque aí você pode ver de fato como as pessoas agem sem Exatamente. estar com esse. Eu falei de desejabilidade social, tem um outro conceito em psicologia social que a gente fala muito, que é o manejo de impressão. As pessoas estão o tempo inteiro manejando, né? Que tipo de impressão elas vão causar nas outras, até porque a nossa reputação é uma coisa fundamental. A gente é uma espécie social, né? É exatamente isso. Nós nos preocupamos tanto com a nossa reputação que todo ambiente que nós estamos atentos ao que está acontecendo porque eu estou preocupado com a imagem que eu estou transmitindo. Então, se Exatamente. eu estiver no restaurante e tiver alguém me olhando estranho, talvez eu comece a pensar, meu Deus, será que tem alguma coisa errada comigo? E aí É, eu vou ajustando o meu comportamento. será É que o uma dress tendência code não nossa. tá certo? Será que eu vim num restaurante muito chique, tô aqui esculachada? Exato. É, E aí acho que tem um outro ponto legal já nesse gancho, que é o fato de que as mulheres, elas são mais afetadas pelos aspectos sociais, porque a sociabilidade das mulheres acaba sendo maior. Lembra quando nós falamos que as mulheres elas acabam se juntando a outras fêmeas para se proteger sim, desses machos? sim. E o fato de que elas têm um aparato inato de atenção com a prole maior, tipo, elas são mais sensíveis aos sons que o bebê está fazendo, São as mais expressões faciais. holísticas, né? Digamos assim. Elas levam em É, consideração todo. exato, elas olham mais coisas, né? Então elas captam mais sinais do ambiente social em que elas convivem, mas ao mesmo tempo elas acabam sofrendo mais com isso. E onde nós vemos isso hoje? Nas redes sociais. São as Sim. mulheres que sofrem mais com questão de imagem corporal, é mais mulher ali falando assim, sobre como ser magra é melhor, sobre como ter a vida, não sei o quê. Uhum. Uhum. Quem leu A Geração Ansiosa do Jonathan Haidt, eu acho que o meu não está aqui, tá aqui. Esse livro aqui é bem bom também. Ele fala um pouco assim, o índice de suicídio das meninas aumentou depois das redes sociais. O índice de Sim. depressão das meninas aumentou por conta de redes sociais, porque as mulheres se afetam mais com esses aspectos sociais de forma geral. É só ver que a mulher é sempre quem nós fazemos piada, né, como se fosse um estereótipo, mas ele tem um fundo de verdade. As mulheres acabam fofocando mais, porque a informação social é mais importante para elas. Sim, porque mulheres se interessam mais por outras pessoas, né? Os Toda homens, mulher está interessada por um homem, o que, que ela faz? Ela procura conversar com as amigas para o saber a opinião transtorno das de amigas. espectro autista é muito mais, a incidência é maior em homens, né? Perfeito? Tudo isso está Tanto relacionado. que tem eu não sei se é uma teoria ou alguém que falou que o autismo seria o extremo do comportamento masculino. É como Exatamente, se eu pegasse os comportamentos mais típicos masculinos e é, levasse eles para o extremo. exatamente. Eu acho que isso é um ótimo exemplo.